O grande dia está chegando e com ele chegamos ao último episódio da nossa temporada sobre as comidas que compõem os pratos do Caruru de São Cosme e Damião. Eu sou Wagner Rocha, o seu Dr. Dendê, e estou orgulhoso dessa nossa temporada e dos comentários que vocês têm enviado, viu? Muito obrigado, meu povo. Eu passei a temporada tão empolgado falando das comidas que acabei esquecendo de contar um mito que nos ajuda a entender como surgiu a tradição do Caruru de São Cosme e São Damião. De antemão, vale lembrar que na Bahia há muitos devotos que identificam os santos católicos com os ibejes, os orixás gêmeos dos iorubás. De acordo com vovó Cici, é bom-me que conta lindas histórias no Espaço Cultural Pierre Verger, aqui em Salvador. Diariamente, quando Xangô se preparava para comer seu amalá, a comida preferida do rei de Oió, Exu sentia o cheiro do cortado de quiabos e devorava tudo antes que a gamela de amalá fosse servida ao rei. Xangô ficava tão irritado que batia os pés no chão, fazendo a terra tremer, e balançava os braços, lançando raios para todos os lados. Certo dia, seus filhos gêmeos foram visitá-lo, souberam do ocorrido e disseram ao pai que poderia ajudá-lo. Orientaram que o rei fizesse um pequeno tambor-batá e organizasse uma festa, convidando todos os orixás. Quando a malá ia ser servida aos convidados, Exu entrou rapidamente para roubá-lo, mas um dos gêmeos o conteve, propondo um trato. Vou tocar aquele tambor-batá e você vai dançar. Se você não aguentar, nunca mais vai entrar aqui e comer toda a comida do meu pai. Como Exu não sabia que havia 2 meninos gêmeos, aceitou o desafio, certo de que iria ganhar do herê. Só que, quando o menino cansava de tocar o tambor, seu irmão rapidamente trocava de lugar com ele. E assim revezaram várias vezes, até Exu cair exausto no meio do salão. Concordando que não mais iria roubar o amalá de Xangô, Exu apenas pediu para deixar um pratinho para ele na porta do palácio, sempre que o rei de Oió fizesse uma festa. É em memória desse acontecimento que anualmente os ibejes são homenageados com um caruru, que lembra um pouco o amalá, mas sem carne nem pimenta. Todos os orixás participam do banquete, que é servido com a comida de cada um deles. Além do caruru, tem o acarajé de Yansan, o ogedê, a banana da terra frita de Oxumaré, o inhame cozido e o milho branco de Oxalá, o feijão preto e a pipoca de Omolu, o abará e o omolocum, o feijão fradinho de Oxum, e por aí vai. Entendeu agora por que vai um pouco de cada comida no prato dos carurus de Cosme e Damião? Conforme escreveu Dorico Tavares, tudo no melhor estilo afro-brasileiro, em casas de pobres e ricos, em casa em que haja gêmeos ou que os santos tenham evitado partos gêmeos, ou que promovam a festa como tradição de família. Nenhum dia melhor para se saborear um almoço da cozinha baiana do que o 27 de setembro. Agora, você deve estar se perguntando por que 7 meninos, né? Contam que é porque existiam 7 ibejes. Taiô, Tendê, Idoú, Alabá, Talabi, Adocá e Adoxu. Por volta dos anos 50, uma senhora que nasceu gêmea e dava caruru de Cosme e Damião em Salvador, relatou ao Dorico Tavares que a festa era em celebração aos 7 irmãos mabaços, aos 7 irmãos gêmeos que se chamavam Cosme, Damião, Doú, Alabá, Crispim, Crispiniano e Talabi. Ou seja, ainda que alguns nomes mudem, todas as histórias fazem referência a 7 crianças. E é por isso também que são 7 os quiabos inteiros colocados no caruru para que, quem for com um deles premiado no prato, também ofereça um caruru aos meninos, dando continuidade a essa deliciosa tradição. E por falar em irmãos gêmeos, você aí sabe qual o país onde mais nascem gêmeos no mundo? Eu vou dar uma dica para facilitar. É um país do continente africano. Já sabe qual é? Acertou quem disse Nigéria. A Nigéria é o país onde mais nascem gêmeos e trigêmeos no mundo. De cada 1.000 gestações de mulheres iorubás, 45 são duplas ou triplas. E o mais interessante é que os pesquisadores suspeitam que, além da propensão genética das nigerianas, o segredo da fertilidade esteja também na alimentação. Os iorubás consomem muito inhame e acredita-se que ele estimule a produção de mais de um óvulo por ciclo reprodutivo. Sendo assim, se você é descendente de iorubás e não quer ter filhos gêmeos,
Sugiro que evite comer muito inhame, viu? Ai, ai. Como eu sou Dr. Dendê e não o saudoso Dr. Elcimar Coutinho, deixa eu voltar para a minha celebração do caruru, viu? Como a festa é dedicada às crianças, são elas que comem primeiro, observadas por adultos que cantam e rezam para saudar os hereis. Atualmente, alguns devotos preferem preparar quentinhas e distribuir para as crianças na rua. Feito isso, é a vez de servir os adultos e todos comem à vontade, já que caruru é comida que rende e a inclusão dos demais acompanhamentos fazem do prato um verdadeiro banquete. Também não posso deixar de falar que a quantidade de quiabos é sempre motivo de destaque. 1.000, 5.000, 10.000, 20.000. Na Bahia, contar os quiabos do caruru de promessa parece ser uma forma de medir a fé do devoto no santo ou orixá festejado. Enquanto no Sudeste o povo só distribui balas às crianças no dia 27 de setembro, aqui na Bahia tem muitos doces, mas não pode faltar o conjunto de comidas que sintetiza tão bem a presença africana na nossa culinária. Além das comidas de azeite, os devotos celebram a alegria das crianças, simbolizada na energia dos ibejes e na figura dos santos gêmeos. Caruru de São Cosme e Damião alimenta não só o corpo, como também a alma. É a festa da fé que se renova todos os anos por meio dessa deliciosa tradição afro-baiana. E nada melhor do que conversar com quem mantém viva essa tradição, né? Vou ligar agora para a mãe de santo do Unzó Maiala, no Garcia, Mameto Laura. Alô? Alô, Mameto Laura? Uma alegria conversar com a senhora. Tá me ouvindo? Eu não tô acreditando. É doutor Dendê que tá falando? Eu mesmo, uma honra conversar com a senhora. Mais ainda para a gente falar sobre o caruru do Maiala, que é um caruru que eu adoro. Eu queria conversar essa conversa te perguntando uma coisa. A senhora pode nos dizer quando e como começou essa tradição do Maiala de servir caruru em setembro? Menino, mas você, eu não sei não, viu? É um menino que, de fato, não falta o caruru do Maiala, mas vamos lá. Vamos lá. O caruru do Maiala tem uma longa história. Ele surge... é, A minha avó, ela fazia aniversário no 24 de setembro, né? E tinha essa forte ligação, como ela dizia, os mabaços, né? E esses mabás sempre estavam ali pedindo a ela o caruru. E ao longo desses anos, hoje o Maiala se estabelece já há 52 anos na comunidade circunvizinha, e esse caruru é feito, né? Então foi assim, começou um caruru pequeno, com 300 quiabos, e ela ia para a feira e comprava todo esse material para fazer o caruru, que ela passava dias sem dormir por conta do herê, que cobrava sempre a ela, porque chegava no meio do mês de setembro, ela dizia assim: esse ano eu acho que eu não vou fazer esse caruru, não. E quando chegava mais próximo, e aí começava ela, meu Deus do céu, não, olha, meu aniversário eu passo em branco, e dia 27 eu faço esse caruru. Aí ficava na promessa, ia chegando e ela demorando de comprar as coisas para fazer o caruru. Então, o que é que ocorre? Chegou um certo dia, ela trocou o dia pela noite, na madrugada ela já estava na feira. Tenho que comprar, tenho que comprar, tenho que comprar para fazer esse caruru. E justamente o quê? Bem no dia 26, ela foi comprar todo o material para fazer o caruru no dia 27. Achou que ia ser um caruru pequeno. Não, só comprou 300 quiabo. Comprou 300, o freguês botou 500. Olha, eu só compro tanto. E aí Cosme fez uma brincadeira com ela, que, no entanto, era para ser um caruru pouco, o caruru se tornou enorme. E foi assim que começou esse caruru no Maiá. Ou seja, a senhora cresceu com sua avó oferecendo caruru próximo aniversário dela para saudar os herês, saudar as crianças, os mabaços, né? Que bacana. E me tira uma dúvida, Mameto. Qual a relação dos carurus servidos nos terreiros com os carurus de promessas aos santos gêmeos? Tem alguma diferença? Eu costumo dizer que não tem muita diferença, não. Porque só em você
fazer aquele caruru, que já é uma promessa, meu filho, para a vida toda. Muitos dizem assim, eu quero a promessa porque eu fiz o pedido. Mas se alcança o pedido, mas continua devendo. Nunca consegue cavar esse pagamento. Então, é muito interessante. Existe, sim, esse elo de ligação muito forte, porque o terreiro, ele já faz mesmo pela obrigação, e a promessa não deixa de ser também uma obrigação, né? É também uma obrigação. Porém, às vezes a pessoa acha que vai se desvincular dessa promessa tão rápida e não consegue se desvincular porque ela cada dia aumenta, cada dia cresce. E, como eu disse, não é só uma cobrança, passa a ser uma cobrança pessoal até para com você mesmo de estar fazendo aquela oferta, né? Então, eu digo, é uma cobrança mútua, nunca para. Entendi, entendi. E me diga outra coisa, como a senhora serve o caruru no dia da festa? Tem os 7 meninos, tem a mesa de doces, tem as cantigas. Como é mais ou menos o ritual da senhora para servir o caruru? Esse doutor Dendê tá cheio de coisa, viu? Menina, Cheio de assunto. no terreiro, como diz assim, as coisas é sempre maior, não é tão rápido assim, né? A gente tem a referência de fazer os primeiros pratos que são o da rua, depois a gente faz os pratos que são os internos, que é o de arriar, depois a gente vem para essa parte, que são dos 7 meninos, a mesa de Hum. doce, cantar para colocar, cantar para Eita. levantar, para poder depois entrar a festa, que é a recepção maior ao público. Mas, sendo que as filas da criança nunca acaba. E criança tem preferência, sabe que criança e idoso tem preferência. Então, Sempre. doutor Dendê, eu digo assim, hoje no Maiala, só de prato de criança, eu faço uns 350 pratos. Nossa, é caruru para muita gente mesmo, viu? E caruru é comida que rende, né? É sempre a festa. E me diga uma coisa, como vai ser o caruru esse ano com a pandemia? Vai ter, não vai ter? Como é que vocês estão pensando em fazer? Olha só, como eu te disse, a cobrança ela nunca para, né? No ano passado tivemos um caruru que eu fiz até diferente esse ano, viu? Tivemos maquiagem, né, para as crianças também. Hum, Tivemos oficina de turbante com tecidos coloridos para as crianças também. E para os convidados, fora, como eu te disse, você sabe que nada, nada lá eu vou dizer assim, são 3.500 quiabos que acabam em 5.000. nossa. É uma panela bem pequenininha. Haja mão para cortar quiabo, viu? Doutor Dendê, não fala isso não, meu filho. Além de mão para cortar quiabo, é preciso mexer para não embolar o Com vatapá. certeza. Então, como é que estamos pensando? Em fazer, né, a parte interna mesmo, que a gente tem que fazer, não pode deixar de fazer, e estamos vendo a possibilidade de distribuir algumas quentinhas, né? Que é muito importante, a gente não pode deixar de perder nossa tradição, que é uma tradição que, se a gente deixar, fica esquecida, vai se perdendo, e a gente não pode deixar. É uma resistência que a gente tem que prezar, tem que ter, e fazer com toda a precaução, né? Mas não vamos poder fazer como de costume, que você sabe, Sim. o cheio, as portas abertas, é a fila para a comunidade, que é muito importante, a gente agrega toda a nossa comunidade, a comunidade circunvizinha, e pode-se dizer assim, não tem um limite de dizer assim, só é até aqui. Não, o limite é enquanto durar. Então, as portas do Maiala é sempre aberta. Eu sempre digo, começa às 18, chega às 20,
às 21 e eu digo assim, misericórdia, já não tem mais nada, mas o povo ainda aparece. Enquanto tiver comida, Estamos servindo. Só que esse ano não temos como fazer nessa proporção, né? E tem comunidades que a gente pensa assim em estar fazendo a distribuição dessa quentinha. Iríamos mudar um pouco o horário, que seria no horário do almoço, que eu acho também muito importante, né? E ter todos os cuidados de prevenção ao entregar e ao fazer. Só que estamos na polêmica desse dendê, né, doutor Dendê? Você está sabendo? tá acabando Dendê na Bahia. Já comprou? Já garantiu do Maiala? Como é que a terra do dendê vai acabar com o dendê? Ave Maria, isso Um absurdo, né? não pode, não. Então, assim, não seria a mesma proporção hoje, seria uma proporção menor. O dendê do Maiala já está lá, viu, doutor Dendê? Eu gosto assim, ó. Minha quentinha tá garantida, minha gente. Então, ainda estamos analisando como fazer. A parte interna, ela é mantida, né? A externa, que a gente está adaptando um novo formato, porque hoje tudo a gente precisa adaptar e se reinventar. Então, estamos se reinventando uma forma de fazer essa nova distribuição para que não tenha aglomeração. Entendi. O importante é manter, né, a tradição, mesmo se adequando às normas, às exigências sanitárias, mas manter, né? É isso. Uma última pergunta, Mameto. O que é que não pode faltar no caruru do Maiala? Ah, Maria, que menino danado. Doutor Dendê, o acaçá é a primeira comida do orixá. Então, vou lhe dizer, não pode faltar acaçá. E depois a gente vai conversar sobre ele. Certo. A gente já dedicou um episódio, inclusive, nessa temporada para falar só do acaçá e das comidas funfun, que eu amo. Muito importante. Então tá certo, Mameto. Eu quero muito te agradecer pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Desejo que a senhora tenha muita saúde para poder seguir com essa tradição por longos e longos anos. Muito obrigado mesmo, viu? Um cheiro. Outro, uma boa tarde. Que fosse abençoe vocês, protejam. Que doutor Dendê seja sempre um sucesso, que traga sempre para a gente boas notícias e boas informações. Um abraço apertado. Axé, Mameto. Axé. Mas como essa celebração não está mais restrita aos terreiros, quero que você conheça a tradição da família Cruz Melo com os Santos Gêmeos. Alô? Alô, Isabel? Oi, quem tá falando? É o Dr. Dendê. Que alegria falar com você. Tudo bem? Ô, Dendê, tudo bem? Como vai você? Tudo na paz. Estou muito feliz de você ter topado conversar com a gente um pouquinho sobre o caruru da família Melo, que é um caruru, viu, gente, que eu já comi uma vez e achei uma delícia. Eu não esqueço, é verdade. Me tira uma dúvida. Você sabe quando começou a tradição de oferecer caruru de São Cosme e São Damião na sua casa? Por acaso nasceram muitos filhos gêmeos aí na sua família? Então, eu fui atrás de conversar isso com manhã, na verdade, né, pra saber. Porque a gente vai fazendo as coisas, né, e entra no natural da vida e às vezes a gente se perde, né, nessa coisa de como que começou. E aí, conversando com manhã, ela me disse que, na verdade, ela mesma não sabe exatamente quanto tempo tem que esse caruru existe, mas que ela tem lembranças de infância na ilha, né, em Conceição de Salinas, que é de uma parte da minha família materna vem, e que, né, a avó dela, as tias-avós, faziam caruru, né, setembro, que era uma tradição fortíssima, que era um caruru daquele jeito, né, com 7 meninos, com o alguidar, com 7 meninos comendo caruru,
desse, né, do jeito, digamos assim, que a gente conhece como clássico, né, do caruru, da oferta do caruru e tal, e que inclusive tinha as tias dela, as tias avós, né, que seriam minhas tias bisavós de alguma forma, faziam inclusive samba de prato e samba de roda nesse caruru, né, e que ela lembra disso de criança e que ela mesmo não sabe se elas receberam essa incumbência, né, das pessoas que vieram antes ou se elas mesmas que fizeram algum tipo de promessa, mas que era uma coisa super, uma memória de infância dela muito forte, né? É uma memória de infância muito forte e que inclusive tem uma coisa muito curiosa nessa história, porque a devoção de São Cosme e São Damião para minha família materna era tão forte que inclusive a escritura da casa era em nome dos santos. Nossa, que interessante. Suas tias bisavós registraram a casa em nome de São Cosme e São Damião? É isso? A tradição era tão forte, né, em torno dessa ideia de Cosme e Damião que a casa delas, né, lá de Conceição de Salinas, era registrada no nome dos santos, né? E isso só foi descoberto numa casualidade, porque por uma questão de burocracia, minha mãe e meus tios tiveram que ir lá para resolver alguma coisa, e aí procurando pelos, enfim, na documentação e tal, não estava no nome da minha bisavó, não estava no nome da minha avó, não estava no nome das tias, não estava no nome, enfim, eu sei que de algum jeito lá acharam e a casa estava em nome de São Cosme e São Damião. E como foi o processo para transferir a casa do nome dos santos para o nome da família? Esse negócio é tão impressionante que eu fiquei com isso, assim. Né? Aí, enfim, tem essas demandas da burocracia e aí eu já não acompanhei mais. É igual aquela história de Santo Antônio, né, que recebia, desculpe te interromper, que recebia salário, né? O soldo. O soldo. Exatamente. Exatamente. Aí Santo Antônio é uma outra história, porque a gente também reza Santo Antônio, mas aí fica para um outro episódio. Sim, senhora. Enfim, em junho do ano que vem. Ah, pois. Aí, assim, a origem, enfim, de alguma forma é desse lugar, né? Dessa tradição que é antiga mesmo. Ou seja, é uma tradição que já está na sua família há pelo menos umas 4 gerações, né? Nessa faixa. Se a gente for fazer a conta E por geração, por aí. é. Só que minha mãe é de setembro, faz aniversário em setembro, no final do mês. E durante muito tempo, não sei exatamente como também, ela resolveu fazer caruru para comemorar o próprio aniversário, por ter nascido em setembro. E a princípio ela disse que ela não, pelo menos não de forma consciente, fazia relação entre as duas coisas, né? E meu irmão nasceu no mesmo dia que ela. Eles são os dois de 22 de setembro. Com isso, ela já fazia o caruru de aniversário. Meu irmão é louco por quiabo, dendê, essas coisas. Todo mundo, mas João é particularmente louco por quiabo. E aí ficou numa coisa de fazer o aniversário e o caruru junto. E de alguma forma isso se misturou, né? A comemoração do aniversário deles com o caruru. E esse caruru foi, assim, minha mãe era solteira, fazia, né, no aniversário dela, depois casou com meu pai, continuou fazendo caruru, João nasceu, caruru. E isso virou essa coisa que é uma festa da família, né? E aí é um caruru que cada ano que passa aumenta, né? E tem uma coisa também, né, das promessas de que você não faz um caruru menor, você sempre faz um caruru maior, ainda que seja maior um quiabo, mas você nunca pode fazer um Sim, caruru menor do que o que você fez, né, o antes. anterior, claro. E aí o negócio foi virando, enfim, o caruru que vocês já viram, né? Assim, Uma celebração mesmo. é um caruru assim que envolve que primeiro era feito só pela gente mesmo, né? Assim, as pessoas da família, meus pais, minhas tias mais próximas, a gente criança e tal, e só que o negócio foi ficando muito grande, né? E aí tem outras pessoas que ajudam a gente a fazer, né? Que minha mãe encontrar ali com a gente fazendo as coisas, mas todo mundo faz tudo, assim. E o que é que você cozinha de melhor? Você cozinha alguma coisa assim, caruru, vatapá, xinxim? Para o caruru ou na vida?
Na vida e pro caruru também. Então, no Caruru, as minhas funções elas são as seguintes. Aí eu saio com minha mãe e meu pai para comprar as coisas. A gente vai nas Sete Portas para comprar tudo, né? Sim. De quiabo, amendoim, Camarão dendê, seco, coco, azeite, sim. camarão, azeite, toda essa parte. Aí vai também resolver a parte do frango, não sei o que, cana, toda a parte, né, que é comprada. Todos os insumos necessários, os ingredientes para poder preparar. E depois tem outra parte que são os descartáveis, as balas de mel, pirulito, toda essa outra parte também, que, né, dos doces e guloseimas que fazem parte. Eu faço, às vezes eu faço bolo, eu faço a cobertura do bolo. Todo mundo corta quiabo, todo mundo tem que cortar uma quantidade de quiabos. E aí, enfim, né, no correr do processo da organização, todo mundo tem uma função, ou mais de uma função. E além disso tudo, né, enfim, tem que receber as pessoas. Então, eu também faço essa primeira parte de, tipo, receber os convidados, porque, né, as pessoas estão acabando de se arrumar e começou mais rápido, então eu que vou lá fazer essa sala Anfitriã. para receber as pessoas, né? Enquanto meus pais terminam de se arrumar, enfim. E aí, é isso, assim, o Caruru tem, cada ano que passa ele tem ficado maior, tipo, a gente já fez Caruru de cento e tantas pessoas, 200 pessoas, não sei quantas pessoas, e aí é porque entra a família, que é uma família grande, a minha família, tanto, enfim, pelas duas partes, a materna e a paterna, são famílias grandes, a gente tem muitos tios, muitos primos, enfim. Tem os amigos, aí tem os amigos, os amigos dos meus irmãos, os amigos dos meus pais. Aí agora já está, né, na coisa das outras gerações, então os primos têm filhos, as pessoas têm namorados, namoradas, maridos, não sei o quê. Tem um amigo que a gente convida e a pessoa não quer ir sozinha, aí você. Enfim, Caruru é essa festa que você não nega as pessoas. Porta aberta, né? Quem chega tem comida, come. Exatamente. E aí, enfim, aí tem situações engraçadíssimas. A gente já fez Caruru que começou 2 horas da tarde, terminou 2 horas da manhã. Tem milhões de Nossa. situações. Porque é isso, né? As pessoas vão chegando em horários assim, variados. A gente fica brincando que às vezes o Caruru é de turno, né? Porque de um horário, se começar cedo, aí tem uma galera que vai cedo, que fica um tempo, vai embora e chega uma outra galera. E tem os amigos de sempre que ficam, que são os inimigos do fim, que chegam no início e só saem na hora de ir embora. Na hora de lavar as panelas, e olhe lá. Isso, e que ajuda, tem gente que fica até o final e ajuda a subir as coisas e ajuda a desarrumar, enfim. Rola isso também. Minha gente, eu já fui no caruru da família de Isabel, e de fato é um caruru homérico, viu? É festa pra muita gente. E eu fiquei pensando agora você falando sobre isso, Bel. Como é que vocês estão pensando em fazer esse ano com a pandemia e tal? Então, a gente não sabe, né? Tá todo mundo naquelas, meu Deus, o que é que vai fazer? Porque, assim, pra gente, né, assim, para além dessa dimensão de que é uma coisa que é importante pra gente, é uma celebração e ela é um momento de encontrar os amigos, né? De encontrar a família, de ver as pessoas, de tá. A gente é uma família de festa, né? A gente faz festa, a gente é festeiro mesmo. E é importante isso. Tá no DNA, né, da família já. E eu acho que tem uma coisa assim mesmo que é do compartilhar as coisas, de do estar junto de quem a gente gosta, e o Caruru é esse momento também. Celebrar com comida, né? Além de ter uma dimensão que é mesmo, né, dessa questão que é espiritual, que é também desse compartilhar também. E aí tem uma coisa que, em virtude disso, né, eu esqueci de falar, em algum momento se misturou a coisa dos aniversários com o Caruru, mas depois também se separou, né, de o Caruru é o Caruru, os Hum. aniversários são os aniversários. Mas, de alguma forma, isso está no imaginário das pessoas. Então, tem gente que continua, tipo, levando os presentes, dando presente à minha mãe, dando presente ao meu irmão, não sei o quê, durante o Caruru. E aí, os meus amigos ficam, como assim aniversário de sua mãe e você não avisou? Não é aniversário de minha mãe, mas aí tem que fazer toda uma explicação, assim. Porque não é mais o aniversário dela, né? Mas, enfim, isso ficou na memória das pessoas, né? E aí, na pandemia, a gente ainda não sabe o que é que vai fazer, porque, né, tá todo mundo super respeitando. Na minha família tá respeitando muito mesmo a coisa do isolamento. Distanciamento social, as medidas necessárias, sim. Meus pais, assim, são super joviais, mas são idosos, né? Já têm mais de 60 anos.
Então, realmente não tem como. Provavelmente, isso aí eu que estou falando aqui, né? Amanhã, depois, enfim, não sei. Acho que a gente vai fazer alguma coisa em casa mesmo, só a gente, assim. Tipo, Mais restrita porque, mesmo, né? Ao núcleo porque não central tem da como família ter, para. não tem como ter aglomeração, não tem como. O que move mesmo a coisa do Caruru, que é o encontro, que é o estar junto, não tem como fazer agora. Mas, por outro lado, também a gente não vai deixar, né, de fazer as coisas. Então, é encontrar um meio de Um caminho. meio termo, né? E provavelmente, minha gente, no Caruru do ano que vem, vai dobrar o número de quiabos. Se Olha, prepare, viu, você não fique Cosminho? fazendo promessa. Tá igual amanhã, que amanhã é Doutor outra que Dendê faz fazendo promessa pra gente promessa pelos pagar, viu? outros. Manhã gosta também de ficar fazendo promessa pros outros pagar. Não faça, não. E ainda tem, que aí, enfim, a gente acaba também fazendo parte, mas que é um outro caruru, que é o caruru de minha tia, que é o caruru de Santa Bárbara. Que é em Minha dezembro. Aí é um outro episódio. gente. Eu tô dizendo, meu filho. Haja azeite, é muito Dendê nessa família. Graças a Deus. Então, Axé. axé. Então é isso, assim, tem essa coisa mesmo de encontros, de celebração, de estar junto, de ver os amigos, de estar, enfim, de compartilhar as coisas que eu acho que é importante, né? E nesse tempo que a gente vive de tanta, enfim, né? De tanta coisa estranha, poder compartilhar é muito importante, eu acho, né? Com E certeza, o com certeza. caruru e a energia que envolve um caruru de São Cosme é um outro negócio, assim. É muito. Né? É uma energia especial, né? Com certeza. E me tira uma dúvida, Bel. Na sua família, vocês mantêm a tradição das 7 crianças comerem primeiro? Tem mais algum preceito, algum ritual que sua família realiza no dia do Caruru? Na verdade, assim, as 7 crianças foram se tornando uma coisa muito difícil, porque, assim, na minha família, que é uma família muito grande, que tinha muita criança, não tem mais, né? As pessoas foram crescendo. Quem teve filhos, teve um filho, assim. E outras pessoas, como eu, por exemplo, não tem filho nenhum. Então, essa questão de ter 7 crianças, enfim, ela foi se viabilizando pelos novos arranjos mesmo da família, assim, né? As crianças Não foram tem, crescendo e aí os adultos foram comendo não tem primeiro. tanta criança mais, assim. Agora que até de uns 2 anos para cá tá rolando mais, porque, assim, tem filho de amigo, tem meu afilhado, tem minhas amigas e meus amigos que tiveram filhos, amigos de meus irmãos. Mas aí já é uma outra dinâmica, assim, né? Mas a gente tem um momento que é nosso, né? Antes de servir o caruru, que aí é um momento nosso, assim, que existe, né? E que somos só nós 5, quer dizer, agora também, né? Com biscoito, com minha sobrinha. Que Mas, linda. pois é. Mas aí que é um momento nosso ali, né? De rezar, de oferecer, de deixar tudo lá ajeitadinho para depois servir. Que bacana, muito legal. E me diga uma coisa, a última pergunta. De todas as comidas, qual é que você mais gosta e o que é que não pode faltar no seu prato de caruru? Ah, aí você me pega porque eu gosto de tudo. Eu adoro tudo. Agora, assim, o que eu sei É das fazer, minhas. eu gosto de tudo, eu como tudo. Eu não sei, tipo, comer. Ah, eu só quero, tipo, aquele povo, eu só quero franguinho. Não. Bota farofa de mel, farofa de azeite, bota vatapá, caruru, xinxim, bota, bota, bota. Como tudo, assim. Mas, assim, o que eu sei fazer e que eu faço frequentemente em casa, pra mim, inclusive, assim, é o feijão fradinho, assim, que eu amo, assim, o feijão da minha vida, Feijão de literalmente. azeite. O O feijão famoso fradinho molocum, a mesmo. comida do chum. Eu amo, 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 amo feijão fradinho. Então eu faço para comer em casa, assim. E vatapá agora eu tô me ousando a fazer também, assim. Eu faço tudo, faço caruru, eu faço tudo em casa, assim, para comer um pouquinho e tal. E a gente come também muito na casa dos meus pais. Mas que eu, assim, uma coisa que eu sei que eu faço e que fica gostoso é o xinxim, ou o xinxim o que? O feijão fradinho, assim, que eu adoro. Isabel, meu bem, muito obrigado por topar conversar com a gente e contar um pouco da história da sua família, viu? Oxalá que nunca falte azeite, para vocês darem continuidade a essa deliciosa tradição, viu? Beijos, muito obrigado. Obrigado também pelo convite. Foi uma oportunidade de dar uma olhada, uma investigada nessa memória familiar também, que é importante.
E assim que for possível nos aglomerarmos novamente, estão mais que convidados vocês. Ai, que alegria. Valeu. Um Um cheiro. beijo, Tchau, tchau. tchau. Assim encerramos essa temporada. Quero agradecer a todos, todas, todos que contribuíram com este projeto. A Davi Barreto, que desde o primeiro momento deu cara ao Dr. Dendê. A Jean Cardoso, Daniele Freire e Romeran Ribeiro, por terem colado e nos ajudado a construir este programa. A Rafael Fontes, que teve essa ideia e me provocou a dar vida ao Dr. Dendê. E a você, que nos seguiu até aqui. Um cheiro bem grande, viu? Que os santos gêmeos enchem os seus caminhos de prosperidade. Até a próxima viagem.